A pergunta que eu te faço é: sabes calcular cotas partes e as suas mais-valias? Entre uma nua propriedade, usufruto, direito de superfície ou direito de habitação, o que cada um possui pode ser uma cota parte do total, e isso muda tudo na hora de vender, herdar ou de pagar impostos. Por exemplo, um usufrutuário com 45 anos tem na sua posse 70% do valor do imóvel, enquanto o outro proprietário tem apenas 30% sobre a nua propriedade, e na hora da venda, cada um paga impostos de maneira diferente. No direito de superfície já não depende das idades dos proprietários, mas sim dos anos de concessão. Neste vídeo explico como tudo funciona, o que é que são as cotas partes e como é que se calculam as mais-valias para cada tipo de situação. Bom, neste vídeo vamos explicar exatamente como é que funciona a questão das cotas partes, como é que a partir das cotas partes vamos retirar a questão das mais-valias, como é que calculamos as mais-valias para cada tipo de situação. Vamos ver pelo menos quatro maneiras de vermos a questão das cotas partes, dos direitos imobiliários, e aconselho a acompanharem este vídeo com o Excel. O link vai estar na descrição do YouTube. É um Excel que basicamente calcula, a partir de alguns dados, dos vossos dados, das vossas situações, como é que se calcula as mais-valias, e não só as mais-valias, mas também os rendimentos para cada tipo de proprietário, ok? Então, vamos por parte. Os direitos imobiliários podem ser confusos para muita gente, e ainda mais confuso o cálculo das mais-valias para cenários complexos, como vamos ver a seguir. Entre direitos de usufruto, direitos de raiz, ao direito de superfície, todos estes têm métricas e regras a cumprir para sabermos efetivamente quanto é que cada proprietário tem na sua posse, ok? Este artigo serve como um guia acessível, mas tecnicamente sólido, sobre os principais direitos imobiliários e como a distribuição de cotas partes influencia a tributação, a valorização e o cálculo das mais-valias, ok? Então vamos ver o que são os direitos imobiliários e quais deles é que devemos ter em conta depois para o cálculo das mais-valias e dos rendimentos de cada proprietário. Ao contrário da ideia comum de quem tem um imóvel o possui por inteiro, o direito de propriedade pode ser partilhado e segmentado em diversas formas, e há 4 que são as mais comuns, que é a nua propriedade, o direito de ser proprietário sem poder usar ou usufruir do bem, o usufruto, o direito de usar e usufruir do bem mesmo sem ser o dono legal, o direito de superfície permite construir num terreno alheio e ficando proprietário da construção que for feita nesse terreno, e o direito de uso e habitação permite residir no imóvel ou usá-lo para necessidades pessoais sem o poder de o rentabilizar ou transferir. Estes direitos podem coexistir e ser tidos por diferentes pessoas. Cada titular detém uma cota-parte associada ao seu direito, e é precisamente essa cota-parte que serve de base para o cálculo das mais-valias em caso de venda ou transmissão, ok? Então, vamos àquilo que nos interessa, que é a questão do cálculo das cotas-partes. Vamos começar aqui pela questão do usufruto, que eventualmente pode ser o mais complexo, ok? O valor do usufruto não é constante, varia de acordo com a idade do usufrutuário. Embora o Código de Imposto de Selo não fixe tabelas, peritos e notários recorrem a tabelas práticas que associam uma percentagem ao direito de usufruto conforme a idade, ok? E vamos a um exemplo muito prático para percebermos como é que isto tudo funciona. Vamos considerar um imóvel que é avaliado em 300 mil euros. O usufrutuário com 45 anos tem o correspondente, e a seguir vamos ver a tabela para percebermos que cada idade corresponde a uma percentagem. Neste cenário, o proprietário tem 45 anos e, se formos a ver essa tabela, corresponde a 70% do valor do imóvel. Portanto, o valor do usufruto é de 210 mil euros e da nua propriedade são os restantes 90 mil euros, que prefaz os 300 mil, ok? No Excel, multiplicas o valor do imóvel pelo coeficiente definido pela faixa etária. Assim, garantimos um cálculo transparente e fiável, facilmente compreendido e interpretado pelo utilizador, ok? No fundo, é fácil, é só multiplicar o valor do imóvel pela percentagem correspondente à faixa etária, ok? Vamos agora à propriedade de raiz. Na aquisição da propriedade plena, ou seja, de raiz, não há divisão de cotas entre usufruto e nova propriedade. É simplesmente proprietário com pleno direito de posse e fruição. A cota-parte é, neste caso, de 100%. Ou seja, o exemplo prático, compra direta de um imóvel por 200 mil, da nova propriedade acaba por ser logicamente os 200 mil. Se formos ao exemplo anterior, é basicamente a base do cálculo da nua propriedade, no caso de haver um usufrutuário, é a questão de subtrairmos o valor correspondente ao usufrutuário pelo valor do imóvel, e a partir daí temos
o valor da nua propriedade, ok? E vamos aqui à questão do direito de superfície. Este direito permite construir um terreno alheio durante um período determinado. A cota-parte é calculada linearmente com base na duração. Ou seja, podemos ver, este é mais simples, ou seja, acaba por ser um ano corresponde a 1%, ou seja, um ano é 1%, 50 anos 50%, 100 anos tem 100% do imóvel, ok? Adicionalmente, de acordo com as regras fiscais para os imóveis temporários, aplica-se uma dedução de 10% do valor patrimonial do solo por cada bloco de 5 anos, até um máximo de 80%. Vamos a um exemplo, no fundo, um terreno com um valor patrimonial total de 100 mil euros, o direito de superfície temporário de 20 anos dos 40% do valor patrimonial. Ou seja, o valor patrimonial do solo, 100 mil menos 40 mil, e o valor patrimonial do direito de superfície, os 100 mil menos os 60 mil, que dá os 40 mil euros de valor de superfície, ok? Então, antes de vermos como é que funciona aqui o Excel, vou mostrar como é que isto funciona, ok? No fundo, este Excel está feito para a questão de mais de 2 proprietários, mas é uma questão também de escolher, vai de 2 a 15, ok? E se colocarmos os 15, conseguimos ver todos os proprietários, ok? Mas isto em casos muito complexos. Vamos nos concentrar na questão de termos 2 proprietários, ok? Aqui na célula C4 nós conseguimos alterar isto para a questão de termos proprietários, ok? Ou seja, não é questão dos direitos de superfície, nem direitos de usufrutuário, ok? É questão de termos apenas proprietários e cada um tem a sua cota-parte, ok? Podemos ver a questão do usufrutuário e do nu proprietário, ou seja, nestas parcelas colocamos a questão do usufrutuário, ou seja, colocamos a questão do nome, a idade, a cota-parte do direito, a origem, ok? Na questão da origem conseguimos conseguimos perceber se é por aquisição normal, se é por herança, se é por herança de terceiro, ok? Colocamos o valor da aquisição, colocamos o ano da aquisição, as obras feitas nos últimos 12 anos para questões de mais-valias, ok? Para dedução das mais-valias, o imposto pago na aquisição, a comissão imobiliária, se caso haja, e há outros encargos que também possam ser dedutíveis depois na questão das mais-valias, ok? E isto está feito tanto para o usufrutuário como depois para os nus proprietários, ok? Neste caso, muito importante, a questão da idade, ok? Porque é aqui a idade que vai influenciar depois o cálculo, todo o resto do cálculo, ok? Como vimos. E posso já mostrar nesta questão dos usufrutuários, na tabela do artigo 13 do Código de IMT, vemos a tabela que corresponde, ou seja, a faixa etária corresponde a uma percentagem de valor do usufruto e a uma percentagem, logicamente, do valor da nova propriedade. E é isto que depois vai afetar as cotas-partes, ok? E os rendimentos de cada proprietário e as mais-valias de cada um, ok? Por último, ainda na célula C4 conseguimos alterar para proprietário de raiz ou direito de superfície, ok? O direito de superfície já não tem a ver com a idade de cada proprietário, mas sim da duração do direito de superfície, que pode ser, tanto como vimos, de 1 ano, 2 anos, até 100 anos ou até mais, ok? A partir daqui, conseguimos perceber, depois de introduzir estes dados, conseguimos perceber qual é o coeficiente de utilização. Este corresponde a esta tabela, ok? Coeficiente de utilização para cálculo das mais-valias. As despesas e os encargos para deduzir na mais-valia, que no fundo é o somatório destes montantes. A cota-parte da mais-valia, a mais-valia, por assim dizer. Aquilo que vai ser tributado isto sempre falando a título particular. Depois, para cálculos de IRS, é necessário introduzir o rendimento anual coletável, ou seja, os rendimentos de cada um. Calculamos a sua taxa de IRS, calculamos o rendimento anual com essa mais-valia, calculamos a taxa de IRS e aplicamos essa taxa de IRS sobre a célula, aqui neste caso a célula C100, para depois percebermos efetivamente qual é que é o imposto a pagar fruto da venda deste direito, ok? Este Excel está todo automatizado e, portanto, é muito fácil usá-lo para cada tipo de situação, ok?
Ora bem, então, resumindo, para facilitar este processo foi criado um fecheiro Excel interativo que permite inserir os diferentes titulares e respectivos direitos. Podes introduzir até 15 proprietários, como vimos. Verificar se as cotas somam os 100%, ou seja, é importante, se as cotas partes de todos os proprietários não der 100%, alguma coisa está mal, ok? É preciso voltar a corrigir e perceber como é que funciona, se houve algum erro na introdução dos dados. Calcular o valor de referência consoante o tipo de aquisição, heranças, aquisições e doações que têm regras fiscais distintas, ok? Então, e porquê é que isto importa? A correta identificação e atribuição de cotas-partes tem impacto direto na tributação de mais-valias, em IRS, na forma como se partilham os lucros de uma venda, no valor de transmissão em caso de herança ou doação e na negociação da compra e venda entre coproprietários, ok? Então, concluindo, a distribuição destas cotas e o entendimento dos direitos imobiliários não são apenas detalhes jurídicos, são ferramentas estratégicas no planeamento patrimonial e investimento, ok? Com o apoio deste fecheiro Excel, os investidores e proprietários podem tomar decisões mais fundamentadas, evitar erros fiscais e garantir que os seus interesses estão corretamente representados. O investimento começa no conhecimento e compreender os direitos e as cotas-partes é o primeiro passo para transformar um imóvel num verdadeiro ativo, ok? Pronto, este tema é complexo, fazer estes cálculos é bastante complexo. Eu já tive em algumas escrituras que não é fácil calcular este tipo, ainda por cima com a questão de também de serem alguns imóveis e de cada proprietário ter o direito, diferentes direitos, e estes direitos que são influenciados pelas idades de cada proprietário. É complexo. Ter uma ferramenta como esta facilita na questão de sabermos quanto é que cada proprietário vai receber da venda, quanto é que vai pagar de IRS e de mais-valias depois na venda, e tudo fica mais claro quando temos este tipo de ferramentas, este tipo de conhecimento, ok? Facilita muito este tipo de operações. Obrigado por terem visto, visitem o website e até à próxima.